Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo de estudo bíblico, né? Nós estamos aí no estudo panorâmico, livro a livro da Bíblia. Na semana passada nós iniciamos o estudo no livro do Apocalipse, né? E como eu disse já a vocês, nós ficaremos aqui em Apocalipse por pelo menos 17 encontros. Fizemos o primeiro semana passada, hoje é o segundo, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, apesar de lembrá-los que o Apocalipse é um livro bastante complexo, especialmente dependendo de qual é a ótica, a tendência, a lente utilizada na sua interpretação. Se você não entendeu o que eu falei sobre ótica, tendência, lente, ênfase, assiste o vídeo da semana passada. A introdução ao Apocalipse. Eu estou aqui na igreja, ó, fica passando moto ali, espero não atrapalhar. A forma, né, a introdução ao Apocalipse, a gente descobriu ali que tem pelo menos 4 formas ou lentes utilizadas para interpretação, compreensão do livro, tá bom? Então, assista o vídeo passado, você vai entender sobre isso. E vamos que vamos, que tem bastante coisa. Aqui uma divisão simples, né? Capítulo 1 fala sobre uma porta, capítulos 2 e 3 a situação, e capítulos 4 a 22 as visões apocalípticas, né? Aí aqui tem algumas divisões, ó. Capítulo 1, a porta, introdução, primeiro bloco. O segundo bloco tem as 7 cartas, as 7 igrejas, né? A situação que as igrejas estavam. E aí, do capítulo 4 ao 22, nós temos aquelas visões complexas. Eu acredito que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aqui, nesse lado azulzinho aqui, né? Verdinho, azulzinho, a gente consegue transitar tranquilamente na compreensão. Aqui começa a dar problema. Do 4 ao 11, capítulo 4 ao 11, o novo êxodo, que é um terceiro bloco. O quarto bloco tem o julgamento do mal, do capítulo 12 ao capítulo 20, e do 21 ao 22, triunfo final, é o quinto bloco. Só para a gente entender a divisão, né? Aqui, repito, eu até coloquei em preto, porque é onde complica a nossa compreensão do livro. Muito bem. A porta de entrada, não tenha medo. Esse primeiro capítulo exerce as seguintes funções. Então, quais são as funções desse capítulo? Informa sobre a natureza do livro, apresenta o livro como uma carta carinhosa escrita por uma pessoa muito amiga para as comunidades perseguidas que estavam sofrendo, que precisavam de animação e orientação. Essa é a lente que eu vou utilizar, é o meu ponto de vista, ponto teológico, sobre o livro do Apocalipse. Tá? Procura criar o ambiente dentro do qual o livro deve ser lido. Procura envolver as comunidades numa celebração orante, em que possam experimentar a presença de Jesus, do Jesus ressuscitado, vivo no meio delas. Tá? Esse primeiro bloco, aí, o capítulo 1, também pode ser dividido em 3 partes. A gente divide em apresentação, aqui batemos na porta, dá o resumo e o objetivo do livro. A saudação, então João vem abrir e convida para entrar, né? Vai apresentar o Apocalipse como uma carta amiga, criar um ambiente comunitário de fé, de esperança, de celebração e convida ao louvor. E a visão inaugural de Jesus, João nos coloca em contato com Jesus nessa visão inaugural. Então transmite o quê? De maneira bastante contagiante, a experiência que João teve com Jesus ressuscitado. Faz perceber o alcance da fé na ressurreição para a vida das comunidades. Então perceba que o convite para o livro é um convite de não tenha medo. Tá? Comentando um pouco o texto. Deixa eu voltar aqui. Comentando o texto. Muito bem. Bom, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Né? A gente já sabe disso. Revelar é o mesmo que tirar o véu, desvelar o que está escondido. O livro, então, o livro vai revelar o que até agora estava escondido, as coisas que devem acontecer muito em breve. Presta atenção, muito em breve. Tá? O dia de Javé, a vinda de Jesus, a intervenção de Deus contra o Império Romano, que era o império que massacrava as pessoas na época, que estava hostilizando as comunidades cristãs. O Apocalipse, então, foi revelado a João por meio de sinais, símbolos, visões, imagens, e por isso não pode ser interpretado ao pé da letra. Não dá para você ser literal
fundamentalista literal na interpretação do Apocalipse, senão a gente não vai conseguir entender nada, tá? A expressão deve acontecer não significa que as coisas anunciadas vão acontecer independentemente de nós, sem nossa participação. Então, as coisas que devem acontecer, não diz que vão acontecer, tá? Prestar atenção nisso. Isso geraria o quê? Um sentimento de fatalismo nas pessoas, né? Essa expressão é dita com relação ao Império Romano, que pensava poder contrariar ou impedir os planos de Deus. Contra esta pretensão dos poderosos, o Apocalipse afirma que, apesar de toda a ação contra, o projeto de Deus deve acontecer, tá? Olha Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Felizes. Há uma recompensa para os que praticarem o que está escrito nesse livro. É a felicidade. Então tem até faculdades aí hoje em dia. Harvard está lá com uma disciplina, acho que a Universidade de Brasília está trazendo também isso aí, uma disciplina que se chama felicidade, né? Como você ter felicidade e tal. É fácil. Cumpra a palavra de Deus e seremos felizes. A gente só precisa entender o conceito, né, de felicidade. Aqui então temos as primeiras 7 bem-aventuranças do Apocalipse, tá? A felicidade messiânica que explode em louvor e ação de graças. Muito bem. O Apocalipse não é profecia no sentido de Nostradamus ou dos videntes de véspera de cada ano novo. Isso é interessante. Tá cheio de crente aí, meio João Bidu e mãe de nada evangélico, querendo adivinhar futuro. Então não é no sentido de Nostradamus, não é uma profecia no sentido desses videntes de virada de ano, aí, véspera de ano novo, que fica prevendo e adivinhando o que vai acontecer ano que vem. Não é isso. Para esses, a profecia é uma adivinhação nascida da curiosidade que quer conhecer o futuro. O Apocalipse não deve ser lido como se lá dentro pudéssemos encontrar referências abertas ou veladas sobre o nosso tempo. Isso é loucura, tá, irmãos? Isso seria uma tentativa irreverente do ser humano para penetrar no mundo de Deus e arrancar dele o segredo do futuro. Isso é irreverência humana. Profecia no sentido do Apocalipse é o contrário. É Deus que, através de Jesus, penetra em nosso mundo, em nossa história e se dá a conhecer através das palavras de João. Não é a gente que penetra o mundo de Deus, é Deus que entra no nosso mundo através de Jesus Cristo. Com a ajuda da palavra de Deus contida no Antigo Testamento e do Espírito de Jesus, chamado o Espírito da Profecia, João revela, tira o véu, desvela, revela e nos faz conhecer esta ação de Deus. Até hoje, nossas comunidades, animadas pelo Espírito e orientadas pela palavra de Deus, descobrem e partilham entre si a ação deste mesmo Deus, sempre presente na vida e na história do seu povo. Isso é recorrente, é uma questão da história do povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao 8, nós temos os antigos nomes da Trindade Santa. O nome do Pai, Alfa e Ômega, ocorre 3 vezes no Apocalipse, 2 vezes aplicada a Deus, em Apocalipse 1:8 e 21:6, e uma vez a Jesus, Apocalipse 22:13. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, a gente sabe disso. Ômega a última, seria como A e Z, tá? Para a gente entender. Princípio e o fim, né? Alfa e Ômega. A expressão vem de Isaías, que dizia primeiro e último, Isaías 44:6, e lá em Apocalipse 1:17. Deus está no início e no fim da história, é o Alfa e o Ômega, o A e o Z, tá bom? Não há lugar para outro Deus. Os cristãos recusam a pretensão do Império Romano que diviniza o imperador. Então, o Império Romano, o imperador era um Deus, uma divindade. No começo e no fim da história não está o destino cego da religião romana, mas está Deus, o Pai de Jesus, que nos ama, tá? Nada do que acontece, nada, meus irmãos, na vida da gente, na minha vida, na sua vida, pode ser interpretado como uma fatalidade, fora da providência amorosa desse nosso Deus maravilhoso. Deus tem o controle das nossas vidas, a gente precisa lembrar disso, não é fatalismo, tá? Depois nós temos a expressão Alfa e Ômega, agora era e vem. Era, vem. Ocorre 5 vezes no Apocalipse. No início, Deus é chamado
era, vem. No fim, o nome muda para era. Apocalipse 11, 17 e 16, 5. Já não vem mais, porque já veio. Presta atenção. Começa chamando era, vem. Agora era. O objetivo do Apocalipse é descrever a vinda de Deus ao longo da história. Nosso Deus não é um Deus distante, esteve conosco no passado, está conosco no presente, estará conosco no futuro. Ele conduz a história, está dentro dela, caminha com o povo. A história de Deus é a história do seu povo. Olha que bonito isso. A história de Deus é a história do seu povo. Vem a expressão todo-poderoso, que ocorre 10 vezes no Novo Testamento, das quais 9 no Apocalipse. Aqui tem todos os textos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vezes no Novo Testamento aparece a expressão todo-poderoso. Dessas 10, 9 no Apocalipse. O texto que falta está lá em 1 Coríntios 6, 18. É a 10ª referência, todo-poderoso. Tá? Das 9 vezes, 6 são aclamações litúrgicas e 3 apontam o futuro. Para os cristãos, o verdadeiro rei é Deus, não é o imperador. No Apocalipse, esse título exprime o poder criador com que Deus conduz o seu povo e realiza a sua vida no meio de nós. Precisa entender isso, que Deus está conosco, Ele está no meio de nós. Esse é o Deus, o nome do Pai, o nome do Filho, a Trindade. Testemunha fiel é o mesmo que mártir. Jesus teve a coragem de testemunhar a boa nova de Deus Pai, de ser mártir de sua fé no Deus da vida. Vamos arrumar esse Deus aqui, né? Porque Deus com letra minúscula, eu acho que eu li isso aqui atrás também. Aqui é Deus, não. Tá, né, gente? Vocês também não me falam nada? Passou ali, hein? Eu tava com esse negócio na cabeça. O nome do Filho, tá? Deus Pai de ser mártir de sua fé no Deus da vida, beleza. Foi fiel até a morte, testemunha fiel, e a resposta de Deus foi a ressurreição. Filipenses 2:9, Hebreus 5:7, tá aqui os textos, ó. Tá bom? Primogênito dos mortos, também é alusão a Jesus, é o mesmo que o irmão mais velho, Colossenses 1:18. Jesus é o primeiro que ressuscitou. A sua vitória sobre a morte vai acontecer com todos nós, seus irmãos e suas irmãs. Ele é chamado também de príncipe dos reis da terra. Era o título que a propaganda oficial dava ao imperador de Roma. Olha que interessante. E aí, os cristãos davam esse título a Jesus, não ao imperador. Tá certo? Crer em Jesus era um ato de rebeldia contra o império e sua ideologia. Olha isso. Rebeldes. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. 7 lâmpadas. São 7 porque representam a plenitude da ação de Deus no mundo. Em Apocalipse 4:5 se diz que os 7 Espíritos são as 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono de Deus. São lâmpadas de fogo porque simbolizam a ação do Espírito que ilumina, esquenta e purifica, como Atos 2:1. Estão diante do trono porque estão sempre prontos para atender qualquer pedido de Deus. Ah, que coisa mais linda, coisa linda, coisa linda. 7 olhos. Em Apocalipse 5:6 se diz que o Cordeiro tem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Visão meio bizarra, né? 7 olhos. Basta o Cordeiro olhar, e para onde olhar, é lá que o Espírito age, pois o seu olho é o Espírito. Fala também de 7 Espíritos. Evocam os 7 dons do Espírito, de que fala a profecia de Isaías e que irão repousar sobre o Messias. Isaías 11, versos 2 e 3. Esta profecia se realiza em Jesus. Vamos lembrar disso. Os 7 Espíritos são, ao mesmo tempo, de Deus e de Jesus. A mesma identificação do Espírito com Jesus transparece o fim das 7 cartas. É Jesus quem fala na carta, mas no fim de cada carta se diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus fala, o Espírito fala. É a mesma coisa. Deus Pai, Filho e Espírito formam a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eles se manifestam de forma diferente, mas é a mesma pessoa. Deus.
Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Não tenham medo, estive morto, mas estou vivo. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito. O dia do Senhor era o dia em que as comunidades cristãs se reuniam para celebrar a memória de Jesus e sua ressurreição. 1 Coríntios 16:2, Atos 20, verso 7. O dia do Senhor era o primeiro dia depois do sábado. Nesse dia ocorreu a ressurreição de Jesus como sendo o primeiro dia da nova criação. Gálatas 6:15, João 20, verso 1. Várias referências, né, irmãos? Em atenção à memória da ressurreição do Senhor, os cristãos mudaram o dia de descanso semanal do sábado para a primeira-feira, que passou a ser chamada Dia do Senhor. O nosso domingo é o Dia do Senhor, de que fala o Apocalipse, essa primeira-feira. Depois segunda-feira, né? A palavra domingo vem do latim dominus, isto é, Senhor. O dia do Senhor é também o dia de Javé, anunciado pelos profetas como o dia da intervenção de Deus contra os opressores do povo. Os profetas anunciavam que o dia de Javé seria um dia de trevas para os que oprimiam e um dia de luz para os perseguidos e oprimidos. Está lá em Amós, capítulo 5, versos 18 a 20. Apocalipse 1, de 12 a 16. Alguém semelhante a um filho de homem. Primeira coisa que João vê são os candelabros, a luz. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Em Apocalipse 1, 20, se explica que estes 7 candelabros são as 7 igrejas. No meio da luz das comunidades, ele vê, abre aspas, alguém semelhante a um filho de homem. Não se diz que é o filho de homem. Nem precisa dizer, pois é evidente a todos que é Jesus. É no meio da luz dos candelabros, ou seja, no meio da luz das comunidades, que João faz a experiência de Jesus ressuscitado. Os cristãos perseguidos e desanimados pensavam estar no nada e na escuridão. Aí vem o Apocalipse. Na realidade, estão sendo luz por causa da presença viva de Jesus no meio deles. São luz dos povos, Isaías 42, verso 6. Olha quanta referência. A descrição da visão termina como começou, na luz mostrando a face brilhante de Jesus. Apocalipse 1, 16. Isso lembra um relato lá de Gênesis 1, 2. Relato da criação que começou com a luz e terminará na luz na nova criação, em Apocalipse 21, 23 e 22, verso 5. Precisamos então observar a visão de João do Cristo ressuscitado, tá bom? Do Cristo ressuscitado. Muito bem. Tem uma parte interessante do livro, ali quando João está escrevendo, dessa visão de como filho de homem, Cristo ressuscitado, olha só, veja comigo. Túnica longa, cinto de couro, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés de bronze incandescente, voz como o estrondo de cataratas de água, 7 estrelas na mão direita, espada afiada de 2 gumes saindo da boca, o rosto como o sol em pleno brilho do meio-dia. Imagina essa visão. Meio assustadora, né? Era a expectativa comum naquele tempo de que no dia de Javé, o tempo do fim, Daniel 11:40, seria inaugurado pela vinda do Messias, que apareceria como filho do homem vindo com as nuvens do céu, Marcos 14:62. Tá? Olha essa visão, é assustadora. Aqui, em sua primeira aparição dentro do livro do Apocalipse, Jesus é apresentado sob a imagem do Filho do Homem, tirada do livro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Assim, João faz saber que o tempo do fim já tinha começado. A semente do novo céu e nova terra já estava cheia, já estava no chão da vida das comunidades, pois dentro delas Jesus estava presente como Filho do Homem. Jesus é presente no meio das comunidades. Tá bom? Apocalipse 1, 17, 18, primeira palavra de Jesus no Apocalipse, está aqui. Não temas, eu sou o vivente. Não temas, eu sou o vivente. João teve medo, isso reflete a situação das comunidades, né, daquela época, ameaçadas por dentro e por fora pelo poder do Império Romano e pelas tensões internas, estavam prostradas com medo.
não sabiam que eram luz, alguém precisava despertá-las e animá-las. João sentiu Jesus colocando a mão direita sobre ele, assegurando: não temas. Uma pergunta aqui para nós: será que nós, como comunidades cristãs atuais, estamos sendo de fato luz? Estamos promovendo o não temas, porque Jesus está no meio de nós? João descreve sua experiência para que as comunidades possam sentir a mão de Jesus no ombro e ouçam a mesma voz dizendo: não tenham medo. O fundamento desse otimismo é a palavra de Jesus: eu sou o vivente, estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Hades, mansão dos mortos. Alguns falam inferno, tá? Hades, a morada dos mortos, a mansão dos mortos. Alguns fazem alusão para inferno. Jesus, quando ressuscita, ele desce ao Hades, tá bom? É o poder da ressurreição que aqui se manifesta. Por ela, a morte é vencida e vencido também o poder do império que persegue e mata. Essa frase de Jesus aí, gente, resume a mensagem central do Apocalipse. Tá? Ó, resume a mensagem central do Apocalipse. Com esta mensagem no coração, na mente e nos olhos, as comunidades serão capazes de entender melhor o sentido verdadeiro dos acontecimentos que os fazem sofrer. E terão um critério certo e seguro para entender o que vão ler no Apocalipse. Apocalipse 1, do 19 ao 20, Jesus explica 2 símbolos. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, os pastores, os líderes. Esses anjos são os coordenadoras das comunidades, pastores, líderes, os líderes das comunidades, pastores, pastoras. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. A linguagem dos símbolos é uma linguagem diferente. Ela expressa a vivência da fé dos pobres. Desculpem. É a linguagem da luta, denúncia profética, poesia, contemplação e amor. Então, precisamos entender que o livro do Apocalipse não é um livro... O livro do Apocalipse não é um livro de medo. Ele inicia já com o não tenha medo. Então, nós fizemos essa parte introdutória semana passada e hoje. Passaremos a partir da próxima semana a seguir, a partir daquele quadro que eu dividi o livro do Apocalipse. Vamos passar pelas 7 cartas das 7 igrejas e assim vamos caminhando, tá certo? E chegaremos muito em breve ali na parte mais obscura do livro, onde há muita interpretação equivocada. Eu espero, apesar de ter sido bem corrido, né, porque é muito conteúdo, mas como é gravado é bom que você pode ir parando, lendo os textos. É bem bacana. Espero que tenha sido proveitoso, tenha, de repente, clareado poucas ideias em relação ao Apocalipse, em relação à introdução da semana passada e hoje, para a gente seguir na próxima semana nesse estudo. Deus te abençoe, um excelente domingo na presença do Senhor, abençoe você, sua família, que seja realmente um domingo abençoado, cheio de Deus, né? E lembrando, não temas, eu sou o vivente, eu estava morto, mas agora vivo, ressuscitei, venci o maior e último adversário, que é a morte. Assim disse Jesus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aparição aqui nos vídeos, né? Com nossos estudos, com as devocionais, com o culto. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Saudade de vocês.